Vamos lá, nosso texto bíblico. Abriram aí, onde era mesmo que eu tinha falado? Povo atento, né, gente? Muito bom. 1 João capítulo 2, vamos ler versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Leitura do texto. A temática que eu quero trazer é fases do desenvolvimento espiritual. Domingo passado falamos um pouco, de fazer discípulo, de ser discípulo. Se a gente pensar na vida humana, nós temos as nossas fases, A fase infantil, que é uma fase maravilhosa e a gente não sabe. Se a gente pudesse, não devíamos sair nunca dela, Coisa maravilhosa estar debaixo dos braços do pai, dos cuidados dos pais, Aí depois vem a fase da juventude, de jovem, que a gente, quando é criança, fica doido para se tornar jovem, Andrés? E não sabe de algumas coisinhas que vão acontecer na nossa vida. Depois dos 18, algumas responsabilidades, mas também é importante, é uma outra fase da vida. Também a vida adulta, e a fase do idoso. São fases da vida. Então, a vida humana é assim, nós passamos por essas fases. E o texto aqui, ele está falando também de fases. Filhinhos, jovens e pais. Esse texto é interessante, talvez foi um dos textos que eu mais ouvi em cultos de jovem, para aplicar para o jovem. Jovem, vocês são fortes. Mas, na verdade, o texto não está falando de idade biológica. Está falando aqui de fases espirituais. Está falando do desenvolvimento espiritual, dessas fases espirituais que a gente vai ter. E isso é interessante porque se a gente pensar, filhinhos, jovens e pais, a gente já vai meditar sobre cada uma delas daqui a pouquinho, mas é interessante a gente pensar no aspecto espiritual, porque a vida também, além das fases infantil, jovem, adulto e idoso, nós podemos pensar nas áreas física. Quem aqui está cuidando do seu físico? Não vou olhar. Quem está cuidando da saúde física? Temos que cuidar ou não temos, gente? Verdade? Então, a área física, temos também a área emocional, ok? Temos que cuidar do nosso lado emocional, sim ou não? Às vezes passamos situações e mais situações, e é uma área tão delicada porque a gente não vê. Eu sempre que vou conversar com uma pessoa, eu uso um exemplo muito simples, talvez até bobo, mas eu acho engraçado assim, que quando a gente, está andando na rua, ou está fazendo alguma coisa, tropeçou, aí você quebrou a perna, a gente vai correndo para o médico para poder engessar e colar aquela perna, não é assim? Você não fica lá orando, Senhor, ajuda, eu repreendo agora todo esse negócio quebrado, cola agora. A pessoa vai, ela nem vem conversar com a gente, ela vai direto para o médico. Mas quando é uma coisa emocional, a gente fica assim, não deve ser outra. Você não aceita, não é assim? A gente tem um tabu de entender que nós somos seres físicos, temos o nosso lado físico, que aliás, como é que se cuida do físico, gente? Deixa eu ouvir em alto e bom som, para que os anjos ouçam. O que a gente tem que fazer para cuidar do físico? Não vou não repetir, vocês já entenderam. Então, o lado físico, o lado emocional, temos. Pode ter, a vida espiritual vai ajudar, sem dúvida. Mas pode ter situações que eu preciso, sim, de um apoio, de um profissional, tratar minhas questões emocionais. Nós precisamos muito estar cuidando das questões emocionais. A outra área da vida, a área social, relacionamentos. Às vezes você vê uma pessoa, ela pode estar cuidando do físico, está cuidando das emoções, pensando nela, mas no sentido de interação social é aquele absurdo. Às vezes um excelente profissional, acontece isso muito em empresas, quando a pessoa
ele está lá num certo setor, e aí ele trabalhando, ele é promovido, ele vira líder, né, o coordenador de uma equipe, e aí ele não sabe se relacionar, aí vai ter toda aquela dificuldade de lidar com as pessoas. Então a área social é outra coisa muito importante que a gente precisa tratar. Acabamos de apresentar aqui membros, né? Ou seja, nós estamos como comunidade. E ser família de Deus, povo de Deus aqui na terra, não significa que a gente é perfeito. Significa que a gente reconhece que Jesus é o centro e a gente quer caminhar com Ele como nosso modelo. Amém, gente? Então, a área física, a área emocional, a área social. Mas o texto aqui está nos chamando para olhar para uma outra área, a área espiritual, que também nós negligenciamos. Talvez você vai dizer, não, eu estou vindo aqui direto, todo domingo, ok. Eu digo nós no sentido mais geral. Uma área que a gente deixa. A gente cuida do físico, cuida das emoções, da vida social, uma pessoa de sucesso, tudo. Mas tem algo em nós, que é a questão da espiritualidade. Eu poderia citar muitas coisas, muitos exemplos aqui, comprovados, né, em todas as culturas. Você pode ir em qualquer cultura, inclusive índios, né, fora da vida em civilização aqui, eles estão buscando uma divindade, eles têm uma espiritualidade. Há um anseio em nós, como diz um texto em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Então, se nós somos criados por Deus, essa é uma questão, nós precisamos desse contato com Deus. Então, o texto aqui está nos chamando a atenção para o cuidado da vida espiritual. Amém, gente?